A cobra se move rápido, fria, calculada, venenosa. Porém, ao cortar sua cabeça, ela não se arrasta, apenas tem espasmos, se debate e morre. É precisamente o que ocorreu no sul ucraniano. A linha de frente russa está instável, caótica e paralisada. Porque a Ucrânia acabou de realizar algo inacreditável. Um ataque de precisão que mudou tudo e o mundo viu acontecer em tempo real. Então, o que a Ucrânia destruiu e como um único ataque decapitou um grande avanço russo? Na guerra, cortar a cabeça geralmente significa eliminar a liderança, o centro de comando que mantém tudo coeso. Essa estratégia é usada há séculos. Afinal, sem liderança, um exército perde sua direção e capacidade de funcionar. Mas isso também ocorre com outro tipo de liderança na guerra, tão crítica quanto. Pontes são essenciais para o movimento militar, conectando tropas, munições e suprimentos. Estradas, ferrovias e rotas aéreas todas se canalizam através desses pontos-chave, criando as artérias de uma campanha militar. Sem pontes, operações inteiras podem desmoronar. Cortar as pontes impede a movimentação, o reabastecimento e o reforço do exército. O inimigo fica abandonado, incapaz de avançar. Por isso, as pontes são frequentemente alvo durante a guerra. Na Segunda Guerra Mundial, os Stuka alemães, conhecidos por sua devastadora precisão, foram algumas das primeiras aeronaves a destruir pontes regularmente. Em 1939, esses aviões destruíram travessias essenciais sobre o rio Vístula na Polônia, prendendo as tropas polonesas e impedindo seu recuo. A capacidade do Stuka de mirar em pontes de grandes altitudes e mergulhar para soltar bombas precisas levou ao seu sucesso. Os bombardeiros carregavam uma bomba de 549,4 kg que, lançada a 69 centímetros, causava danos catastróficos às pontes. Em 1944, os aliados, preparando-se para invadir a Normandia, realizaram repetidos ataques aéreos nas pontes sobre o Sena. Até 6 de junho de 1944, quando as forças aliadas desembarcaram na França, apenas uma ponte sobre o Sena ainda funcionava, evidenciando a eficácia dos ataques implacáveis. Similarmente, os ataques aéreos na ponte Paul-Dumas, em Hanoi, Vietnã. Entre 1967 e 1972, as forças dos Estados Unidos da América destruíram repetidamente as extensões da ponte, neutralizando sua importância estratégica por meses, apesar dos reparos. Na Guerra do Golfo de 1991, a Força Aérea dos Estados Unidos da América lançou uma campanha devastadora para destruir pontes no Iraque, visando especialmente as linhas de abastecimento de Bagdá para Basra. Ao final da campanha, 43 das 54 principais pontes do Iraque foram destruídas, prejudicando a logística do inimigo. Apesar desses exemplos poderosos, destruir pontes está longe de ser uma tarefa simples. É muito mais complicado do que apenas jogar bombas e cruzar os dedos. Eis o porquê. Do ar, as pontes podem parecer enormes, mas quando você está mergulhando de 20 mil pés, elas parecem pequenas linhas em uma vasta paisagem. Adicione turbulência e vento e terá um pesadelo para a precisão. Depois, há a questão da construção. As pontes são construídas para durar e suportar caminhões, tanques e trens. Estamos falando de concreto reforçado com aço e alvenaria, alguns dos materiais mais resistentes do planeta. Mesmo após alguns ataques de bombas, elas podem tremer, mas continuarão de pé. Na Guerra do Golfo, até bombas guiadas de precisão de 2.000 libras tiveram dificuldade em destruir certas pontes. O truque é acertar a ponte corretamente, não apenas atingi-la. Para derrubá-la, você precisa atingir os pontos vulneráveis, muitas vezes sob pressão e com precisão milimétrica. Mesmo os melhores pilotos podem falhar, e quando falham, a ponte ainda está lá, zombando de seus esforços. É crucial lembrar que as pontes não são de fácil acesso. Quanto mais estratégica for a ponte, maiores serão as chances de ela ser protegida. Portanto, ao tentar acertar a ponte, o fogo inimigo provavelmente torna a missão bem mais perigosa. Além disso, as pontes atuais diferem das bombardeadas na Segunda Guerra Mundial. Elas são fortificadas com todos os tipos de reforços, fortificações móveis, barreiras implantáveis e compostos de liga que as tornam quase imperviáveis a ataques. Quanto mais importante é uma ponte, mais defesas ela recebe. Você não ataca apenas a ponte, mas toda a rede de proteção ao seu redor.
Nem consideraremos situações em que o inimigo constrói pontes flutuantes improvisadas como substitutas. Quando você pensa que os derrotou, eles se reerguem, prontos para manter a máquina de guerra funcionando. É como a Medusa, corte uma cabeça e duas outras surgem no lugar. Apesar de todos os obstáculos, a Ucrânia destruiu completamente uma ponte crucial russa, deixando até mesmo as muitas cabeças da Medusa impotentes. Vamos ver como as forças ucranianas realizaram tal façanha notável. Um dia comum em Leshki, cidade em Raion, onde o zumbido constante da guerra paira no ar. A ponte Konkivsky, uma travessia essencial sobre o rio Konka, se estende por quase 500 pés sobre a água, ligando a pequena cidade a uma ampla rede de rotas que levam à ilha Antonivsky. Esta ponte fica a uns 138,6 quilômetros da ponte Antonivsky, destruída em 2022. Por enquanto, tudo parece calmo em Oleshki, mas em breve, a ponte Konkivsky terá o mesmo destino que sua vizinha. De repente, o silêncio é quebrado pelo rugido de um ataque aéreo iminente. O ataque, agudo e mortal, atinge seu alvo. Duas seções massivas da ponte são obliteradas em uma única explosão devastadora. O ar se espessa com a explosão, lançando ao céu uma nuvem violenta e ardente de fumaça, um presságio sombrio de destruição. Seções da ponte despedaçadas caem violentamente nas águas do rio abaixo com um grande respingo. Os restos da ponte se contorcem, deixando uma bagunça disforme de aço e concreto. E assim, a cobra está morta. Essa decapitação foi bem documentada, com imagens dramáticas capturando o momento da obliteração da ponte. O vídeo, compartilhado no canal Telegram Kherson Not Fake, mostra a destruição em tempo real. A ponte foi destruída instantaneamente. Como mencionado, hoje, por volta do meio-dia, a ponte deixou de existir. Além disso, a Rússia perdeu a capacidade de abastecer sua máquina de guerra na região de Kherson. A ponte Konkivsky era crucial para as forças russas que tentavam avançar para a margem direita do rio Dnipro. Dias antes do ataque, as tropas russas intensificaram a atividade na área, tentando diariamente cruzar para territórios controlados pelos ucranianos. Mas com a ponte agora destruída, surpreendendo totalmente os russos, esses esforços estão essencialmente paralisados. O melhor de tudo, o terreno ao redor é composto por pequenas ilhas. Então a Rússia não tem alternativas reais. Mesmo que as forças russas tentem usar barcos, não será o bastante para manter operações ou obter avanços significativos. Até mesmo a Medusa está sem cabeças, então as consequências para a Rússia serão enormes. A ponte era central para levar suprimentos, munições e reforços para as linhas de frente. Agora, com ela desaparecida, as forças russas não podem se reabastecer ou se reforçar rapidamente. Em uma guerra de atrito, onde a logística é crucial, isso é um problema grave. E esse ataque não é algo que a Rússia pode consertar facilmente. O país não pode simplesmente erguer uma ponte temporária e voltar aos negócios. Reconstruir essa infraestrutura crítica levará tempo e esforço, e até lá, provavelmente a Ucrânia estará avançando. Isso é um grande revés para as forças russas na região de Kherson, deixando-as isoladas, vulneráveis e incapazes de avançar como planejado. Considerando isso, não é surpreendente saber que essa não foi a primeira tentativa de destruir a ponte Konkivsky. A ponte, alvo no início da guerra, permaneceu operacional para as linhas de suprimento russas até o momento, apesar das tentativas de atingi-la. Surpreendentemente, a Rússia também atacou esta ponte em outubro. 2024, um caso clássico da cobra mordendo a própria cauda. Mas por quê? Segundo o movimento partidário Atesh, que atua em áreas ocupadas pela Rússia e provê informações vitais para a Ucrânia, a destruição da ponte estava relacionada ao temor de uma ofensiva ucraniana iminente. A ponte Konkivsky foi alvo das forças russas em antecipação a um ataque das tropas ucranianas. Segundo um relatório de uma fonte da 61ª Brigada Marinha das Forças Armadas Russas, os comandantes russos receberam informações recorrentes sobre a preparação das forças ucranianas para uma ofensiva na margem esquerda do rio Dnipro. Em resposta, os russos agiram drasticamente. Segundo o movimento Atesh, os russos colocaram todas as unidades militares em um raio de 9 milhas da área, em total prontidão para combate. Eles se preparavam para um grande ataque.
E a ponte, uma rota de suprimento crucial para os russos, era vista como uma potencial vulnerabilidade. Portanto, mirar na ponte, provavelmente, foi uma tentativa de impedir o avanço das forças ucranianas em território russo e limitar sua capacidade de operação na região de Kherson. O ataque preventivo visava manter posições estratégicas e retardar avanços ucranianos. Apesar dos esforços russos, o ataque não proporcionou a segurança esperada e nem mesmo destruiu a ponte. Então a Ucrânia teve que lhes mostrar como realmente se faz. Os ucranianos garantiram que a ponte fosse completamente destruída, inutilizando-a totalmente, sem meias medidas, sem reparos improvisados ou soluções temporárias. Ainda assim, houve alguns relatos de que este ataque de março de 2025 também foi realizado pelas forças russas. As alegações vêm principalmente de um defensor ucraniano que administra o canal Balu Hub no Telegram. Em uma postagem, ele ironizou que os russos se explodiram para evitar a rotação de tropas através da ponte Conca. Eles agora informam às tropas que não haverá evacuação por não saberem como fazê-la. Pode ter havido algum erro de tradução, mas a essência da mensagem permanece. Porém, apesar de vívida, essa versão dos eventos provavelmente não é verdadeira. As forças russas não tinham motivo lógico para destruir a ponte Konkievsky. Como ocupantes da região, eles utilizavam ativamente a ponte para movimentar tropas e suprimentos, principalmente para repelir as forças ucranianas. Destruir a ponte prejudicaria diretamente suas próprias operações militares, dificultando o reforço de suas posições. As imagens compartilhadas por Balu Hub e outros sugerem mais uma operação militar ucraniana do que uma demolição interna russa. Isso nos leva a uma questão crucial. Como a Ucrânia destruiu a ponte Konkievsky? Não se sabe ao certo qual arma foi responsável pelo poderoso golpe que decapitou a serpente russa na região de Kherson. Porém, é possível especular. Alguns especialistas afirmam que a destruição da ponte Konkievsky foi causada por um caça ucraniano, o que está dentro das possibilidades. Com as forças ucranianas recebendo caças mais avançados como o MiG-20, I-9 e F-16, eles certamente estão bem armados para o combate. Esses jatos poderiam facilmente carregar bombas guiadas por precisão capazes de incapacitar infraestruturas críticas como uma ponte. Outros, porém, creem que os ucranianos operavam armamentos mais especializados. Há rumores de que o ataque poderia ter sido realizado com armas de longo alcance fornecidas pelos Estados Unidos da América ou Reino Unido, como os mísseis ATACMS ou Storm Shadow. O míssil ATACMS, com seu impressionante alcance de 186 milhas, seria um candidato ideal. Sua precisão o torna perfeito para eliminar alvos de alto valor, como a ponte Konkievsky. Os mísseis Storm Shadow têm um alcance de cerca de 155 milhas, podendo atingir alvos atrás das linhas inimigas com precisão cirúrgica. O Storm Shadow é especialmente atraente devido à sua capacidade de lançamento aéreo, ideal para missões como esta, sobretudo se o ataque partir de um jato de combate. Há também a possibilidade de a Ucrânia ter usado o High Mobility Artillery Rocket System para atingir a ponte Konkievsky. Este sistema destruiu quase todas as principais pontes na região de Kherson em 2022, deixando apenas travessias de pedestres intactas. Os ataques isolaram as forças russas na margem ocidental do rio Dnipro das rotas de reabastecimento pela Crimeia. Por fim, outra arma que poderia ter decapitado a cobra russa em Kherson é o Longo Netuno. Consegue ver? A destruição da ponte Konkievsky coincide com relatos de Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, sobre o sucesso nos testes e uso em combate do Longo Netuno. Os detalhes são nebulosos, mas o timing dos anúncios coincide com rumores sobre a implantação do míssil. Destaque para o ataque de 14 de março a uma refinaria de petróleo russa em Tuapse, a quase 300 milhas das linhas de frente. Esse ataque seguiu um aumento no desenvolvimento do míssil e sua entrada formal em serviço. Com seu impressionante alcance de 1.998,5 km, o Longo Netuno poderia facilmente atingir o território russo profundo. Embora Tuapse possa ser seu alvo mais divulgado até agora, as capacidades do míssil o fazem um forte candidato para futuros ataques de alto valor. Possivelmente até mesmo um como a destruição da ponte Konkievsky. O míssil antinavio Neptune,
baseado no soviético KH-35 e lançado por caminhão, já havia provado sua eficácia ao afundar o navio almirante russo Moskva em abril. Em 2022, o Long Neptune, atualizado, foi modificado para funções de ataque terrestre, com alcance aumentado, que permite atingir alvos antes fora de alcance, como infraestrutura estratégica, pontes e instalações militares. Considerando que este míssil esteve em combate ativo, incluindo um ataque relatado a uma refinaria de petróleo russa a quase 300 milhas de distância, é plausível que o Long Neptune esteve envolvido no ataque à ponte Konkievsky. Com seu direcionamento preciso e longo alcance, seria ideal para tal operação. Independentemente da arma usada, é evidente que a Ucrânia aperfeiçoou a tática de mirar e destruir infraestruturas críticas, especialmente pontes, com sucesso devastador. Na verdade, o país tem sido tão eficaz em mirar pontes que até julho de 2022, as forças russas viram impressionantes 305 pontes danificadas ou destruídas. Mais de 300 vidas perdidas em travessias inúteis em apenas 4 meses. Com mais de 28 mil pontes na Ucrânia, os russos aprenderam da maneira mais difícil que controlá-las é muito mais complexo do que anteciparam. As forças ucranianas focaram em operações de travessia de rios, frustrando repetidamente os planos ofensivos russos devido a travessias mal sucedidas. Mas a destruição da ponte Konkievsky beneficiou a Ucrânia de várias maneiras. Foi um grande golpe na logística russa, mas o impacto psicológico nas tropas ucranianas pode ser ainda mais significativo. Para a Ucrânia, essa destruição foi um aumento de moral muito necessário, dado a grande pressão que as forças do país enfrentam em outras frentes. Contudo, após o êxito dessa operação, há um senso de confiança renovado. Destruir a ponte Konkievsky enviou uma mensagem de que a Ucrânia ainda pode progredir, mesmo diante da adversidade. A cobertura da mídia internacional amplificou o impacto do ataque. A natureza pública da destruição sinalizou aos aliados da Ucrânia que o país segue capaz de importantes vitórias militares, mesmo em momentos difíceis. Essa nova confiança pode permitir que as forças ucranianas redirecionem seus esforços para outras áreas críticas, especialmente no leste, onde os russos continuam avançando. Com a ponte fora do caminho, a Ucrânia pode focar no uso de armas avançadas, como o longo Netuno. Como dito, para ganhar terreno onde é mais crucial. Agora temos mais um ângulo a considerar, um pouco mais ousado, mas definitivamente vale a pena explorar. O momento deste ataque pode ser não só sobre logística militar ou moral, mas também uma mensagem muito direta. Com as negociações de cessar-fogo em andamento, essa pode ser a forma da Ucrânia dizer que não irá recuar. A Rússia pressiona para tomar o máximo de território possível antes de negociações de cessar-fogo, mas a Ucrânia deixa claro que ainda está muito engajada na luta. A crença delirante do presidente russo Vladimir Putin de que está prestes a vencer e tomar toda a Ucrânia é risível, porém perigosa. Ele tenta criar uma falsa sensação de impulso, empurrando a Ucrânia para negociar em posição de fraqueza. Então, qual melhor maneira de contrariar isso do que com um golpe bem cronometrado em uma peça-chave de infraestrutura como a ponte Konkievsky? É uma declaração ousada de que a Rússia terá que lutar por cada centímetro da Ucrânia. Isso levanta outra questão. Qual ponte poderia ser a próxima? Se você tem acompanhado de perto a guerra russo-ucraniana, provavelmente já tem uma resposta. A ponte do Estreito de Kerch, também conhecida como Ponte da Crimeia, não é uma ponte comum. É um símbolo do domínio russo sobre a Crimeia, um elo que conecta a Rússia ao seu território anexado ilegalmente. Com as declarações do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, sobre reconhecer a Crimeia como parte da Rússia. Esta ponte, ou a sua destruição, torna-se ainda mais importante, e a Ucrânia sabe disso. Kiev entende que derrubar a ponte não é apenas uma jogada tática, mas uma declaração. A Rússia não será autorizada a consolidar seu domínio sobre a Crimeia, independente das conversas diplomáticas ou mudanças políticas. A ponte de Kerch simboliza a audácia e os sonhos expansionistas da Rússia. Mas a Ucrânia já provou repetidamente que tem os meios para transformar esses grandes símbolos russos de controle em escombros. A serpente da Crimeia escapou 2 vezes da lâmina ucraniana até agora.
A ponte de Kerch, de 11 pontos e 8 milhas sobre o Estreito de Kerch, foi atingida em outubro. Em 2022, uma explosão causou o colapso de uma seção da estrada. E em julho de 2023, drones marítimos atingiram a ponte rodoviária, danificando-a. O ataque inicial em 2022 foi um divisor de águas, forçando a Rússia a repensar sua logística para a Crimeia. Enquanto o ataque de 2023 continuou a semear o caos e interromper as operações russas. Será que um ataque em 2025 finalmente derrubará Putin de vez? E como você vê a destruição da ponte Konkievsky? Isso marca uma mudança na estratégia da Ucrânia para retomar o controle russo sobre Kherson. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo.